Tudo bem? Como eu me comprometi com vocês, começo agora a regravar algumas das nossas manhãs de capelania, porque tivemos problema com o áudio em algumas delas e eu não quero que ninguém fique prejudicado caso queira reassistir isso mais tarde novamente. Então, no encontro de número 27, nós estávamos com esse texto diante de nós. Marcos, ele havia começado a apresentar uma situação, ou seja, naquela mesma ideia que a gente já vem abordando de construção literária dele, colocar duas histórias em conjunto, intercalando uma com a outra e depois concluindo. Aparece um pai e ele pede que a sua filha seja curada. Só que nesse meio tempo existe algo que vai acontecer para depois essa mesma história ser retomada. E tudo isso está dentro de um contexto, tá? Então, uma sequência de histórias relacionadas e Jesus, ele havia, então, pacificado as ondas do mar e os ventos e agora eu gostaria de dizer para vocês que Jesus vai trazer paz a corações atribulados. A gente faz essa conexão porque a gente vê um pai com extrema dificuldade, a gente viu aquele endemoniado no cemitério, e a gente vai ver também essa mulher hemorrágica, com hemorragia que já não tinha mais esperanças de ser curada. Mas estamos diante de duas histórias muito proximamente relacionadas, tá? Como eu havia falado para vocês, Jairo, esse chefe de sinagoga, ele vai pedir socorro para sua filha, que está à beira da morte. Então, no caminho para a casa daquele homem importante, Jairo era um homem importante, uma situação inusitada e inesperada acontece, que é a cura de uma mulher em meio a uma multidão. Jesus não havia sido interpelado, não houve nenhum chamamento, nenhum pedido para que essa cura acontecesse, mas aconteceu e Jesus faz uma pausa no seu trajeto, e esse é um trajeto que acontece por causa de uma situação de urgência. Esse atraso gerado por essa situação se revelou fatal para as esperanças de Jairo, mas foi de muita esperança para aquela mulher que foi curada. E toda essa descrição, ela aponta para uma sequência cronológica de eventos. Nós vamos ver que Marcos teve intenção clara de relacionar essas duas situações, não só em termos cronológicos, mas em termos de significado. Porque se não houvesse essa intenção, ele poderia muito bem ter contado essas histórias em qualquer outra parte do Evangelho sem nenhum problema. Tá? Mas vamos para o texto bíblico. Diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Bem, eu espero que vocês estejam lembrados que, além de nós termos uma menina e uma mulher, ou seja, duas pessoas do sexo feminino, ambas em grande necessidade, o texto é expresso em afirmar que as duas tinham 12 anos. Tá? 12 anos, vou me explicar aqui. A mulher estava há 12 anos em uma situação de enfermidade. Não era uma simples hemorragia. E o problema não era somente uma enfermidade. A filha de Jairo, por sua vez, ela estava deixando a infância para trás e tinha completado 12 anos há pouco tempo. Era uma criança. A situação de ambas estava seguindo o curso normal da vida. Depois de nascer, veja, curso normal da vida ou da morte, né? Porque depois de nascer, todos nós morremos um pouco a
cada dia. Na condição dela, esse processo estava consideravelmente acelerado. Mas ambas estavam numa situação indo de mal a pior. E a pergunta que nós fazemos é: o que poderia quebrar esse curso fatal? Alguns de vocês podem até estar se perguntando: bom, tudo bem, eu consigo ver a morte bem evidente na filha de Jairo, mas como que eu vou relacionar a situação de hemorragia com a situação de morte? Porque se for levar em conta, eu poderia contar a história de qualquer um de nós aqui, dentro do Evangelho de Marcos, a gente estaria ambos ou todos nós numa situação de morte, tá? Mas como a Bíblia representa a morte? Como ela fala sobre a morte? Será que a morte ela é um fato natural? E se nós retrocedermos desde o princípio, como Jesus normalmente faz, ele faz algumas vezes durante o Evangelho, nós vamos ver que Deus não criou o homem para ele morrer. Vejam, a arquitetura do Jardim do Éden, lá em Gênesis, capítulo 1, 2, 3, a arquitetura do Jardim do Éden, ela contava com um rio que partia do jardim e se dividia em 4, levando a vida daquele jardim para os 4 cantos da terra. A ideia apresentada no relato da criação é que a vida deveria se espalhar por toda a terra a partir do Jardim do Éden. Essa é a ideia essencial. Mas uma leitura de Gênesis 3 vai nos contar que existiu um evento catastrófico lá em Gênesis 3. É o momento da tragédia. O homem não foi criado pecador, mas ele violou diretamente um comando de Deus. Deus disse: no dia em que dele comeres, dele o quê? Aquele fruto proibido, né? Enfim, a gente não está falando de Gênesis aqui. Um dia a gente pode pensar um pouquinho sobre esse assunto, mas mantenham em mente essa única proibição dentro de um universo de possibilidades. Tudo estava permitido, só uma proibição. E a proibição era o fruto do conhecimento do bem e do mal. E, na minha opinião, era uma proibição temporária. Mas Deus disse: no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. E nós vemos que a Eva comeu o fruto, Adão comeu o fruto, e por causa dessa desobediência, a morte entrou no mundo. Ou seja, a morte entra no mundo por causa do pecado. É claro que se nós lermos Gênesis 1, 2, 3, 4, nós vamos ver que Adão e Eva não morreram simplesmente assim de um momento para o outro. Ou seja, será que eles não morreram? A gente fica pensando assim: o homem morreu, o homem não morreu. Na nossa definição de morte, a gente está muito ligado à definição de morte com um corpo imóvel. E é até meio difícil a gente chegar diante de uma pessoa que está em coma e dizer que aquela pessoa está viva. Mas, vejam, dentro do que a Bíblia apresenta a respeito da morte, a gente precisa pensar em qual é a definição de morte e como que a Bíblia retrata essa questão da morte. O que aconteceu com o homem naquele momento? Porque Deus disse: no momento em que dele comer, certamente morrerás. O texto de Gênesis não é assim, a gente usa esse advérbio certamente, mas no hebraico a ideia é mais ou menos assim, morrendo morrerá. É um pleonasmo de ênfase. Mas é certo que o pecado entrou no mundo naquele momento. E naquele momento a morte também entra.
Vejam, a morte do corpo, ela é simplesmente uma consequência visível de algo muito mais importante, que é a separação dos homens e de Deus. Não havia nenhum motivo que separasse homem e Deus até aquele momento fatídico. E o momento do qual nós colhemos frutos indesejáveis até hoje. Tá? Então, a partir desse momento, a lógica é que, em vez de vida, a morte se espalha. Vejam, esse momento, o homem morreu. Adão e Eva morreram. Mas eles não morreram fisicamente. Eles morreram porque a Bíblia retrata a morte como a separação de Deus. E é claro que nós sabemos, pelo texto bíblico lá de Gênesis, que essa separação, ela fica muito evidente. Adão e Eva são colocados para fora do jardim do Éden e um anjo com uma espada flamejante é colocada na porta desse jardim. Então, não havia ninguém que pudesse entrar novamente naquele lugar sem passar por aquele anjo com uma espada flamejante, e eu tenho certeza que ele não deixaria ninguém passar. Tá? Então, essa relação de Deus com Adão e Eva, ela foi interrompida. Ela foi interrompida por causa dessa separação. E isso a Bíblia retrata como morte. E a partir desse momento, a lógica é que, em vez de vida, a morte se espalha. Ela passa adiante. A morte contamina roupas. A morte, ela passa adiante não só pelo toque. Tá? Pela lei mosaica, mesmo se eu estivesse dentro de um cômodo onde uma pessoa morta estivesse também, eu estaria numa situação em que a morte me tocou. É claro que essas situações, elas não eram situações permanentes, elas eram situações temporárias e que precisariam de uma cerimônia de purificação. De acordo com a legislação mosaica, que era o fundamento de toda a cultura do tempo de Jesus, tocar em um cadáver fazia com que aquela morte do cadáver contaminasse vivos. O que tocasse um morto ficaria cerimonialmente inadequado. Ele ficaria impuro. O que eu quero dizer para vocês com isso? Tá? Que, da mesma forma como Adão e Eva não poderiam estar na presença de Deus, eles não poderiam retornar para o jardim do Éden, isso também acontece quando nós estamos tratando da presença de Deus. E naquela situação em que Jesus estava, haviam alguns requisitos para que uma pessoa pudesse se apresentar diante de Deus. E um desses requisitos era que a pessoa não estivesse num estado de impureza ou num estado de inadequação cerimonial. Tá? Essas pessoas, por exemplo, que tocassem num morto, elas estariam temporariamente impedidas de oferecer adoração a Deus. E a mesma coisa acontecia em várias outras circunstâncias. A gente já viu que esse era o caso dos leprosos. Eles estavam impedidos de oferecer adoração a Deus. E o mesmo acontecia com pessoas que sofriam de hemorragia. Lá no livro de Levítico, capítulo 15, versículos 25 a 30, nós temos a descrição dessa situação da hemorragia e como ela tinha o potencial de afastar uma pessoa da adoração a Deus. Ou seja, ela estava separada de Deus. Ela não tinha condição alguma de apresentar adoração a Deus. E esta mulher que nós acabamos de ver aqui, havia 12 anos, ela estava afastada de Deus, afastada de contato social, porque se alguém a tocasse, também estaria numa condição de impureza. E assim como em Gênesis 3, aquela mulher
experimentou morte todos os dias por 12 anos. E 12 é um número expressivo na Bíblia, ele é um número que fala de plenitude. Na sequência, nós vemos que Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele, declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Foi a veste de Jesus que salvou a mulher? O que Jesus disse a ela? Aquele pensamento da mulher de tocar Jesus e ser curada, será que esse pensamento tinha algum fundamento? Será que a gente pode olhar para o livro de Marcos e ver que isso não era algo simplesmente da cabeça dela? Ou até mesmo talvez uma crendice, né? Então, vamos observar aqui que o Evangelho de Marcos, ele aponta para o fato de Jesus ser uma pessoa de quem emanava a vida. Esse é o primeiro fato que nós precisamos concordar. Tá? Ele já havia tocado num leproso e ele não se tornou cerimonialmente impuro. Porque o que aconteceu naquela situação? Em vez de Jesus se tornar leproso ou cerimonialmente impuro, ou ser afetado por aquele leproso, Jesus é quem afeta o leproso, porque o leproso foi, então, purificado da sua lepra. A vida emanou dele. E Jesus veio restaurar aquela dinâmica inicial de criação, aquela dinâmica inicial lá do Jardim do Éden, que Deus havia disposto. A partir do jardim, a vida vai se espalhar. Então, a partir de Jesus, em vez de morte, é vida que se espalha, é vida que flui a partir dele. Mas, tudo bem, pensando nisso, nós já temos essa questão bem definida. Agora, por que ela pensava que o toque, simples toque, porque lá naquela condição do leproso, Jesus havia tocado voluntariamente o leproso. Tá? Aqui o que nós vemos é a mulher tocando as vestes de Jesus. E se nós retrocedermos para Marcos capítulo 3, versículo 10, nós vamos ver lá que dizia assim: pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Então, por esse texto, fica muito claro que aquela mulher, ela certamente ouviu a respeito de Jesus. Vamos dizer assim, ela teve ouvidos para ouvir. Ela ouviu aquilo que estava sendo comentado a respeito de Jesus. Ela ouviu, provavelmente, que um leproso havia sido curado. Ela ouviu, provavelmente, que as pessoas simplesmente se arrojavam até ele para o tocar e assim eram curadas. E nós vemos que ela tinha fundamento para agir dessa maneira. Ela teve ouvidos para ouvir. Ou seja, ela depositou a sua fé em Jesus. E, na sequência, nós vemos o seguinte: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço,
os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Bom, Jesus havia acabado de resolver a questão de medo daquela mulher. Vocês se lembram? Falou que ela se achegou a Jesus com muito medo, mas expôs a ele toda a verdade. O tema de medo continua presente nessas histórias, né? Os discípulos ficaram com medo vendo Jesus acalmando as águas. Eles ficaram com medo primeiro por causa das ondas e do vento. Jesus acalmou o mar. Depois nós vemos aquela questão lá com aquele endemoniado. E aqui a gente continua a ver essa questão de medo. E eu fico pensando qual era a situação de Jairo ao ouvir essa situação. A tua filha está morta. E é por esse motivo que Jesus, percebendo o seu medo, o seu temor, ele simplesmente diz: não temas, crê somente. Sabe, eu imagino que a primeira coisa que Jairo pensou, aquele homem importante, deve ter sido algo mais ou menos assim: poxa, por que essa mulher tinha que aparecer justamente agora? Quem que é essa mulher? Por que ela apareceu nesse momento? Olha, vejam, aquilo que parecia ter sido um obstáculo injustificável diante da necessidade urgente de Jairo, essa era uma percepção que estava prestes a se inverter, tá? Jairo, ele era essa pessoa importante. Aquela mulher era uma mulher desconhecida. Nós nem sabemos o nome dela pelo texto aqui. E ela não queria se tornar conhecida, tanto que ela simplesmente toca o manto de Jesus porque ela não queria que a situação dela se tornasse pública, tá? Mas, vejam, pela condição social de Jairo, seria normal, né, que ele passasse por toda essa situação e não entendesse bem o porquê daquela mulher ter feito aquilo e porquê dessa situação ter estado no seu caminho. Mas nós vamos ver também como que essa história contribuiu para que Jairo pudesse simplesmente ouvir de Jesus: não temas, crê somente. E nesse texto a gente vê que eles se dirigem à casa de Jairo. Jairo era um homem de posses. Naquela época era tradição contratar pessoas que chorariam a morte de entes queridos, tá? Então eram pessoas que, primeiro, conheciam muito bem a aparência da morte. E eram essas pessoas que estavam lá na casa de Jairo, chorando e pranteando. Eram profissionais fúnebres, tá? E é interessante olhar para esse texto, porque a gente tem, ao mesmo tempo, o medo de Jairo, Jesus procurando fé em Jairo, e dizendo: não temas, crê somente. E aqueles que choravam e pranteavam, ao ouvirem Jesus dizer que aquela menina estava simplesmente dormindo, eles rapidamente mudam do choro para o escárnio, para o riso. E o que acontece na sequência é ainda mais interessante. O texto diz assim: tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Isso está em Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. Vejam, como Jairo havia pedido a Jesus para que ele curasse sua filha. Vamos analisar o texto de Marcos. Jesus faz como Jairo havia pedido? Não.
Jairo havia pedido: olha, imponha as tuas mãos sobre a minha filha e ela será curada. Sabe, Jesus curou dessa forma no Evangelho. Tá? A forma não é o mais importante. A questão maior aqui é que Jesus ainda não havia feito isso dessa forma. E ele não faz isso da forma como Jairo havia pedido. Ele faz exatamente do mesmo jeito que ele havia feito com a sogra de Pedro. Ele a toma pela mão. E da mesma forma como Jesus havia feito com aquele paralítico que teve os seus pecados perdoados. Jesus toma a filha de Jairo pela mão. Jairo, de maneira diferente daquela mulher no meio daquela multidão que tocou as vestes de Jesus e foi curado, Jairo, de maneira diferente, ele não havia sido cuidadoso em observar quem era Jesus. Olha, talvez Jairo pensasse que Jesus era mais um médico ou algum curandeiro, que ele teria alguma técnica especial, como a imposição de mãos, para exercer aquela cura. E provavelmente Jairo pensava assim como aqueles da sua casa, porque aqueles da sua casa imaginavam que Jesus era poderoso exclusivamente para talvez operar a cura na vida daquela menina. Eles não imaginavam que o autor da vida pudesse restaurar a vida para quem havia morrido. Jairo precisava entender. Isso aqui para nós, na linguagem registral, traduzindo para a linguagem do registro de imóveis. Jairo precisava entender que para o título dele ser registrado, era necessário atender o princípio da continuidade e registrar um título anterior. Ou seja, aquela intromissão indesejada, aquela mulher ter sido curada anteriormente, era uma necessidade para que Jairo pudesse ver Jesus como o Cristo, como o Filho de Deus, para que ele pudesse ouvir da boca de Jesus: não temas, crê somente. E veja, como é bom nós podermos segurar a mão de alguém em qualquer parte das nossas vidas. Vamos pegar aqui, você está caminhando pela praia. É tão bom poder fazer isso com alguém ao seu lado. E como é bom nós termos alguém ao nosso lado por esses caminhos da vida. E quantos de nós precisamos que Jesus nos tome pela mão para que nós deixemos para trás essa separação terrível entre o homem e Deus, para que nós possamos ter novamente o pão e o vinho em uma mesa que sempre nos dá boas-vindas. Vejam, Jesus mandou que dessem de comer a menina. Vocês acham que Jesus não teria condições suficientes para simplesmente curar aquela menina ou trazê-la novamente à vida em uma situação em que ela tivesse as necessidades do corpo dela satisfeitas? Mas Jesus faz questão de chamar a atenção novamente para essa questão da mesa. A mesa é um lugar de intimidade. Vejam, tudo é diferente quando a fé é depositada na palavra de Deus. Não é um pensamento simplesmente positivo, não é superstição. A palavra de Deus nos leva à ação, de tal maneira que só Jesus, ou que Jesus só pode dizer: a tua fé te salvou. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por este momento, te agradecemos pela tua palavra e te agradecemos porque o Senhor é aquele que veio para colocar um fim nessa separação entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. O Senhor é aquele que promoveu a reconciliação. E nós te agradecemos porque hoje não há mais nenhuma barreira, nós podemos nos achegar a Deus, porque Jesus
é aquele que pagou pelos nossos pecados. Ele foi a oferta perfeita pelos nossos pecados. E quando nós olhamos para ele, nós podemos ouvir: não temas, crê somente. Pessoal, espero que a gente tenha conseguido superar a dificuldade do som e vamos para a próxima gravação em instantes. Um abraço a todos.